Esse é um vídeo para ti que, assim como o Lucas, tem muitas responsabilidades, mas não está conseguindo dar conta de tudo. O Lucas, por exemplo, tem 2 trabalhos, ele treina, ele tem uma família da qual ele é responsável e ele faz faculdade. E eu tô falando do Lucas porque a gente vai analisar o caso dele, a gente vai analisar a ficha dele para então tirar aprendizado daqui. Obviamente, Lucas não é o nome verdadeiro dele, né? É um cliente nosso, é um nome fictício para preservar a privacidade do nosso cliente. Mas então vamos lá. O Lucas tem 31 anos, ele é auxiliar administrativo. Vamos dar uma olhada na ficha dele. O maior desafio é conciliar tempo entre os 2 trabalhos, treinar, família e faculdade. Tem dificuldade em manter a constância nos treinos, seja pelo excesso de trabalho, mas como por compromissos que surgem. Como a fotografia ainda não é a renda principal, ou seja, quer desenvolver isso, precisa de divulgação. Quando chega na hora de fazer algo, procrastina. Por exemplo, publicar no Instagram, fazer portfólio. A procrastinação afeta também os estudos sobre fotografia. Quer continuar o estudo de inglês? Tem a sensação de que está sempre atrasado, tenta fazer tudo ao mesmo tempo, fica ansioso, inseguro e isso afeta a autoconfiança. Já tentou várias vezes fazer planejamento da semana, mas acaba fazendo para o dia e acaba não tendo constância no planejamento. Faz planejamento por horário dos compromissos fixos e também coloca horário nas demais atividades. Não tem clareza de prioridades, diz que é perfeccionista, consegue ter momentos de lazer, mas às vezes tem sentimento de culpa por não estar se dedicando o suficiente ao trabalho. Começou a treinar jiu-jitsu, nossa, que ele mandou bem, aos 18 anos e ainda está na faixa azul. Começa e para, hoje ele tem 31, né? Então deve ter parado por bastante tempo aí já. A falta de constância afeta outras áreas da vida. Faz tempo que percebe a procrastinação e tenta se ajustar, não lembra quanto tempo faz. Precisa focar no essencial para se desenvolver. Nunca fez treinamento de gestão de tempo, leu alguns livros, assistiu alguns vídeos, tentou implementar a agenda física e virtual, mas acaba que as duas caem na inconsistência. Conseguiu se adaptar a um diário, colocou como hábito em 2022. Se nada mudar, vai continuar com inconstância, perfeccionismo e ansiedade. Então, e quais são os grandes objetivos do Lucas? Desenvolver o inglês. Muitas informações estão em inglês, e é verdade, galera, hoje todo mundo tem que saber inglês. Não quer depender de outra pessoa para conseguir essas informações, tem irmão que mora nos Estados Unidos, queria talvez morar lá. Melhorar a forma física por questões de autoconfiança e performance, a prática de esporte alivia o estresse. Descobrir uma profissão que queira se desenvolver, por questões financeiras, ter prazer naquilo que trabalha e, por fim, autoconfiança, ter relação melhor com a família, ter segurança financeira. Então, o que a gente mais observa aqui no caso do Lucas é a inconsistência na execução de atividades, ou seja, resultados que exigem um desempenho constante, né, uma constância de longo prazo para obter um determinado resultado, é o que está faltando aqui para o Lucas. Ele não consegue ter constância em atividades por um longo período de tempo, logo esses resultados que necessitam dessa constância ele não alcança. Outra coisa, procrastinação, ele mencionou que acontece muito, e a ausência de clareza de prioridades. Ele não tem uma gestão de tempo muito bem desenvolvida. E pessoal, esse é um caso típico de quem tem muitas responsabilidades, porque pensem comigo, ó, tu tem 2 trabalhos, tu tem uma família para cuidar, tu faz faculdade e tu também treina, certo? Mas vamos olhar a questão dos 2 trabalhos da faculdade. Uma pessoa que não tem clareza de prioridades, não está conseguindo se organizar, consegue ter consistência e não tem clareza das suas prioridades, como é que ela dá conta dessas atividades? Sempre focando no que tá pegando fogo, nas urgências, no que tem que ser resolvido no dia. E isso, infelizmente, é a realidade da maioria dos brasileiros. É chegar no trabalho, abrir o computador, olhar quais são as demandas para aquele dia, os incêndios que tem que apagar para aquele dia e não pode passar, foca naquilo e todo o resto que é importante acaba ficando de lado. E outra coisa, quando tu passa a maior parte do teu dia apagando incêndio, fazendo coisas que precisam ser resolvidas naquele dia, isso gera um desgaste maior, isso gera, que nem ele comentou, uma ansiedade muito grande, de modo que quando chega no final do dia, tu já tá cansado, tu já tá exausto. Ele treina, como ele falou, porque faz bem para a mente dele, então quando a ansiedade está muito alta, ele vai treinar para se sentir melhor, só que o corpo não está conseguindo acompanhar tudo isso, e daí que a inconsistência acontece, né? Se está muito difícil todos os dias e tem aquelas atividades que tu não tem escolha, tu precisa fazer do teu trabalho, por exemplo, prova, trabalho na faculdade, que tem que resolver aquele dia, tu faz aquela força extra para fazer, e tudo que tu tem a opção de não fazer, que não vai ter uma outra pessoa te cobrando, que
a consequência negativa da não execução daquela atividade não está em evidência para ti naquele momento, quando tu tá mega cansado, mega ansioso, a probabilidade é que tu não vá fazer, certo? E daí, sem uma gestão do tempo, de ter clareza de prioridades, esse ciclo fica se repetindo por tempo indeterminado, como é o caso do Lucas aqui. Então, como que a gente resolve isso? Primeiro, o nome do jogo é clareza. É ter clareza de tudo que tu está envolvido, quais são as responsabilidades nas quais tu está envolvido e colocar elas em ordem de prioridade. Porque daí assim tu descobre. Tu coloca tudo no papel, tudo que tu está envolvido em ordem de prioridade. Assim tu consegue enxergar e ter a visão do todo com muito mais clareza. Então beleza, esses são os projetos que eu estou envolvido, essas são as atividades que têm que ser feitas em relação a esses projetos e essa aqui mais ou menos é uma ordem de prioridade. Show, beleza. Aí tu olha para essa lista e tu olha para o que tu vem fazendo. Porque muitas vezes a gente está deixando de fazer coisas que são grande prioridade até elas se tornarem uma urgência muito grande e também a gente está fazendo certas atividades que não são de muita prioridade, não são tão impactantes em relação ao resultado que a gente quer gerar, mas a gente está dedicando tempo para essas atividades simplesmente porque a gente nunca parou para olhar esse todo e elencar em ordem de prioridades. Então, primeira coisa, clareza é o nome do jogo, é botar no papel e enxergar tudo que tu está envolvido, quais atividades são essas e qual é a ordem de prioridades delas. Depois é definir onde tu vai focar, o que tu vai pausar e o que tu vai deixar de lado, tu não vai fazer porque não faz mais sentido. Tirando essas atividades aqui para ti que tu fazia sem nem perceber que não eram mais tão relevantes, não faziam tanto sentido para ti, já vai sobrar um certo tempo. Olhando as atividades que tu pode pausar por agora, que beleza, tu quer retomar elas, tu quer ter consistência nelas, mas primeiro tu quer te organizar para depois voltar a incluir elas, porque pensa assim, se tu não tá dando conta do todo, é mais fácil remover algumas coisas para organizar o que é de prioridade maior, para depois que isso está organizado e tu está conseguindo dar conta disso, tu voltar a incluir essas atividades que tu decidiu dar um pause no momento, certo? E outra coisa interessante, quando tu te organiza e tu vai botar essas atividades de volta, algumas delas tu vê assim que por ter ficado sem executar elas, que tu não quer mais tanto assim, que beleza, tu queria no passado, tu tá envolvido, mas agora pensando melhor já não faz mais tanto sentido. Isso também é positivo, mas deixa elas em pause, digamos assim, para depois que isso está organizado, tu poder voltar a incluir elas e então fazer todas as atividades que tu gostaria. Próximo passo é começar então a tua organização, a gestão do teu tempo. E a gente começa primeiro dominando o dia, colocando atividades para fazer e cumprindo essas atividades. Depois que tu dominou o dia, que aquilo que tu planeja para fazer tu consegue executar, só então nós vamos para a semana, né? Porque é mais fácil dominar o dia e se tu não tá dominando o dia, não tem chance de dominar a semana, certo? O início da tua gestão de tempo, tu vai primeiro colocar ali na tua agenda do dia seguinte compromissos com outras pessoas e as atividades que precisam ser um deadline, assim, precisam ser concluídas naquele dia porque é o prazo. E tu vai primeiro alocar essas porque essas tu sabe que tu vai fazer. Então, pelo menos agora tu sabe o horário que tu vai fazer cada uma delas. Nos horários que sobraram, tu começa devagarzinho, assim, gradativamente a colocar outras atividades que são importantes para ti que tu quer concluir. Mas tu não vai encher a tua agenda do dia seguinte num primeiro momento, porque pensa, tu tá vindo sem fazer uma gestão de tempo, chegando no trabalho, abrindo o PC, vendo as demandas, correndo atrás delas, não tem uma gestão de tempo acontecendo. Então tu querer planejar o dia inteiro, primeiro, mesmo quem já tem experiência com gestão de tempo, planejar o dia inteiro, cada minuto, tende a não funcionar, certo? Agora, quem está começando com uma gestão de tempo não está habituado a isso. Quanto menos atividades tu te comprometer, mais fácil maior é a probabilidade de tu conseguir cumprir as atividades que tu te comprometeu. E aqui vai um segredo, digamos assim, da gestão de tempo. Aquilo que tu te compromete, tu executar. Isso é o melhor que tu pode fazer. Ao invés de te comprometer com 10 atividades e fazer 5, te compromete com 5 e faz as 5. É muito melhor, porque aqui está o controle. Isso que é controle. É tu definir o que tu vai fazer e tu executar aquilo que tu planejou. E não planejar umas 10 coisas e fazer as que derem. Isso não é gestão de tempo. Isso é meio que fazer uma lista de supermercado e comprar o que dá com o dinheiro que tu tem, digamos assim. Essa analogia não ficou tão boa, mas tu entendeu. Conforme então tu vai conseguindo cumprir aquilo que tu te comprometeu, tu vai então, digamos, conquistando o direito de te comprometer com mais atividades, certo? Porque, de novo, tu quer manter o controle do teu planejamento, aquilo que tu planeja ser executado. Vai uma dica aqui.
coloca o que nós chamamos de um bloco de tempo coringa, certo? Isso é para lidar com os imprevistos que surgem no dia que tu não estava esperando. Porque pensa assim, ó, se tu planeja o teu dia inteiro e não deixa espaço para nada, o primeiro imprevisto que surgir, o primeiro incêndio que surge para tu apagar ao longo do dia, já bagunçou tua agenda como um todo, certo? Já vão ter coisas ali que tu não vai conseguir cumprir, tu vai ter que reestruturar, vira uma bagunça. Quando tu coloca um bloco de tempo coringa, que a nossa recomendação é de 2 horas, das 5 da tarde às 7 da noite, ele tem o propósito de lidar com os imprevistos. Ou seja, se tu tá seguindo teu planejamento às 10 da manhã e tu tá fazendo a atividade que tu te planejou para as 10 da manhã e surge um imprevisto para tu resolver, primeiro tem que te questionar. Eu preciso resolver esse imprevisto hoje ou agora? Se for hoje, tu joga a resolução daquele imprevisto lá pro horário coringa, que tá, por exemplo, às 5 da tarde. Segue o teu planejamento, quando chegar às 5 da tarde, tu resolve aquele imprevisto que surgiu. Se tu tem que resolver o imprevisto no momento que ele surge, tu pega a atividade que tu estava executando, coloca ela dentro do bloco coringa, resolve o imprevisto e segue o planejamento como ele estava antes. Quando chegar no tempo coringa, tu continua aquela atividade que tu estava fazendo. Se por acaso não surgir nenhum imprevisto, tu pode usar esse tempo do bloco coringa para adiantar alguma atividade do dia seguinte ou fazer alguma outra atividade que é importante para ti. Outra coisa é colocar no teu planejamento quando que vai ser o teu lazer no teu dia. Isso tem 2 propósitos. Primeiro, quando tu está cumprindo o teu planejamento e dá aquele cansaço, né, aquela não vontade de trabalhar, aquela vontade muito grande de procrastinar, tu olha assim, não, peraí, mas o meu lazer, o meu descanso é nesse horário aqui. Agora eu tenho essas atividades para cumprir. Vou me manter focado aqui. Ou seja, tu alocar um tempo para o lazer diminui a probabilidade de tu procrastinar, certo? Segundo, ter um tempo alocado para o lazer tira a culpa de tu estar naquele lazer. Porque pensa comigo, tu planejou o teu dia, tu cumpriu o planejamento do teu dia, chegou no momento que tu reservou para o teu lazer e tu tem o dia seguinte planejado lá. Tu pode ir para esse lazer sem culpa. Porque a culpa que dá na gente quando a gente está num momento de lazer é pela falta de clareza. Eu não sei se eu vou conseguir dar conta das minhas atividades. Ou eu não fiz tudo que eu me planejei para fazer hoje. Eu estou devendo para mim mesmo hoje, eu estou me dando um lazer agora. Eu não sei se eu mereço, né? Procrastinei muito hoje. Então tudo isso vai gerando esse sentimento de culpa no lazer. Agora, quando tu tem esse planejamento feito, tu executa esse planejamento e chega no teu momento de lazer, essa culpa não acontece. E conforme tu vai tendo domínio então do planejamento do teu dia e tu começa a passar para o planejamento da semana, por tu estar tendo controle do teu planejamento, ou seja, aquilo que tu te compromete, tu executa, imagina agora tu colocar uma atividade na qual tu quer ter consistência. É muito mais fácil de tu desenvolver a consistência nela, porque tu vai manter a execução do teu planejamento que tu vem fazendo e agora tu adicionou uma atividade a mais num local específico na tua agenda. Como tu vem cumprindo o planejamento, quando chegar no horário dessa atividade, tem uma probabilidade muito maior então então eu vou fazer essa atividade e depois seguir com o teu planejamento, vai alocando ela ao longo dos teus dias até que tu vai executando ela por tempo suficiente até ela se tornar um hábito e ser mais fácil de desenvolver a constância nessa atividade. E eu quero aproveitar agora para te mostrar um depoimento de uma pessoa, não do Lucas, mas de alguém que aprendeu o nosso método Titã de gestão de tempo e colocou ele em prática. Depois da mentoria, eu sentia que eu estava caminhando para algum lugar. Ao longo da mentoria, e agora principalmente, mesmo que eu tenha muito trabalho ainda para fazer, eu consigo ter tempo para descansar, para descomprimir, para fazer tudo que eu tenho que fazer, me alimentar e saber gerir o tempo que é determinado ali para aquele trabalho e focar o meu máximo para conseguir render bem. O que era sobrecarga de trabalho acabou ficando um trabalho muito mais leve, mais fácil de ser concluído, mesmo ainda tendo muito trabalho para fazer. Consigo ter uma visão muito melhor de como a minha vida está sendo e como ela vai ser na próxima semana, no próximo dia, no próximo ano. E isso é maravilhoso, porque eu não me sinto perdido mais sobre como vai ser daqui para frente. Eu sei exatamente como vai ser daqui para frente. E eu escolho o que vai ser daqui para frente. Então, se tu é um profissional que já percebeu a importância e a relevância de ter uma gestão de tempo eficiente, como isso impacta tanto na tua vida profissional quanto na tua vida pessoal e na tua qualidade de vida, eu te convido a marcar uma sessão de consultoria totalmente gratuita com a nossa equipe.
Nessa sessão, um especialista vai entender exatamente como está a tua situação atual e te mostrar os próximos passos do que tem que ser feito para construir uma gestão de tempo eficiente e, quem sabe, se fizer sentido, entrar no nosso programa de mentoria. Para isso, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição, preencher o formulário e nos vemos lá na sessão. Até lá!